Olá, pessoal! Vamos começar então agora o capítulo 4 do livro Frequência Vibracional, da Penny Pearce. Esse livro aqui tem trazido muita clareza, muitos insights com relação ao quanto que nós ficamos vulneráveis às frequências, às ondas e principalmente as vibrações, as nossas vibrações, aquilo que nós emitimos e as vibrações do ambiente e das outras pessoas. No capítulo 4, libertando-se de vibrações negativas, a Penny começa o capítulo 4 contando, narrando uma história fictícia de uma moça que ela, no seu trabalho, ela vai fazer uma apresentação do departamento dela, ok? E nessa apresentação com os diretores da empresa, ela se sente, vamos pensar assim, acuada, julgada. Por quê? Porque os diretores, duas pessoas, começam a conversar entre si. E aí, ela se percebe como sendo julgada, sendo comparada, e ela se coloca, então, num pensamento de que, epa, alguma coisa de errado existe aí. Dessa forma, ela pensa assim, mas eu estou fazendo a apresentação mais inteligente que eu posso. E quando ela percebe no meio da reunião, viu que os seus colegas assumiram o controle da reunião. Por quê? Porque ela não apresentou da forma correta ou não estava de acordo com aquilo que eles precisavam para aquele momento. E aí o que ela pensa? Que os colegas haviam roubado a cena e ela se sentiu com um nó na boca do estômago. Ela se sentiu tão ameaçada que ela imaginava que ela estava num tanque cheio de tubarões. E aí o seu corpo começa a jogar adrenalina no corpo dela e ela começa a ter pensamentos, como é um padrão normal dela, pensamentos negativos, e ela se sente desprezível e fica num processo que eu, Silvana, chamo de, desculpa a palavra, mas eu vou falar, tá bom? Masturbação mental. Aí a pessoa fica lá naquele movimento de ficar pensando um monte de coisa e fica criando situações. Nesse sentido, ela começa a avaliar o seu desempenho e durante a noite ela não consegue dormir e acaba julgando e colocando a culpa sobre os seus colegas. No dia seguinte, ela é desligada da empresa, né? E aí, qual é o primeiro sentimento que ela tem? De que ela foi usada e desrespeitada. E assim, ela se sente, vamos pensar assim, como uma vítima, porque agora ela vai ter que procurar emprego e provavelmente ela irá procurar empregos que não estarão compatíveis com o seu cargo, ok? Com o seu conhecimento. E ela pensa até em encargos degradantes. Após semanas, ela está com uma disposição negativa, né? Porque ela sai para trabalhar e acaba procurando um emprego e não conseguindo. Olha só, ela vem de um processo negativo, ok? De julgamento da situação dela a outras pessoas, a outras situações, e ela começa a cair a resistência, o seu organismo apresenta uma gripe. Nesse processo, ela não sai mais para procurar trabalho e ela se sente apavorada, porque suas economias estão chegando ao fim e ela não encontrou um trabalho da maneira como ela gostaria. Como ela está num processo muito baixo, né, de vibração, ela começa a ter uma carência muito grande que as pessoas acabam não querendo ela por perto e ela entra em depressão.
Entrando em depressão, ela acaba entrando em parafuso. Dessa maneira, ela se sente perdida. E aí ela se pergunta e ela se fala que ela precisa fazer alguma coisa. Mas tudo que ela tentava estava dando errado. Mas que ela precisava fazer alguma coisa. Mas já tinha tentado de tudo. Mas não tinha dinheiro para fazer mais nada. E aí, com esse exemplo, o que a Penny traz pra gente, né? Ela traz pra gente que quando nós temos experiências negativas, a nossa vibração natural, ela tende naturalmente a cair. Por quê? Porque nós fomos habituados e criados de forma como se tudo que nós fazemos tem que ser belo, perfeito e impecável. E a partir do momento em que nós não correspondemos às expectativas do ambiente, do trabalho, das pessoas, nós acabamos nos julgando inferiores. E aí, o que acontece? A nossa vibração cai. Cai a ponto de termos experiências negativas a todo momento. Por quê? Se você está com uma vibração baixa, você vai atrair situações mais baixas. Então, é assim, é o cargo que você quer, que você não consegue, é uma negativa de alguém que você vai fazer a entrevista, é o ônibus ou o congestionamento que você pega que não permite que você chegue no horário, é o pneu do carro que fura, é o compromisso, a entrevista que foi adiado, então vira um ciclo vicioso. Dessa forma, a nossa vibração bloqueia o sentido e principalmente a vibração da realidade da nossa alma. E nós sofremos pela falta de movimento da onda, tá? O que a Percy traz com relação a tudo isso? Assim como nós sabemos, por exemplo, como uma onda do mar vai e vem, ela baixa e sobe, correto? Conosco acontece da mesma maneira. Uma hora a gente está na crista da onda e de repente a gente começa a cair e depois a gente começa a subir de novo. O que ela traz para nós nesse período em que nós estamos? Vamos pensar assim, na crista da onda, nós temos todas as facilidades, todas as possibilidades, todas as energias positivas a nosso favor, ok? Quando essa onda começa a baixar, ela faz com que nós também baixemos a nossa vibração, certo? Mas não necessariamente que nós temos que baixar a nossa vibração em aspectos negativos. Nós podemos, vamos pensar assim, eu tenho um dia exultante, vamos pensar. Eu tenho um domingo em que eu faço um passeio delicioso, que eu como uma comida maravilhosa, tenho aquela sobremesa de chocolate, E aí eu tenho experiências lindas, tenho pessoas agradáveis ao meu lado. E no outro dia é segunda-feira, correto? Eu preciso entrar na vibração negativa do consciente coletivo de que é segunda-feira? Não. Eu posso manter a minha vibração da forma como estava anteriormente e levar a minha semana, e levar a minha segunda-feira. Eu não preciso entrar nessa vibração negativa. Eu posso ter uma segunda-feira normal de trabalho, com coisas boas também acontecendo, com um dia tranquilo, com uma possibilidade de trabalho produtivo e que eu não preciso me conectar às energias negativas só porque é segunda-feira, tá? Não é que ela fala o seguinte, né? Que quando um ciclo de crescimento acabou, mas ainda não percebemos e continuamos presos a ele. O que acontece? Como no caso desse exemplo que ela traz, né? Muitas vezes, por lealdade ao trabalho que nós estamos, ou aos nossos pais, ou ao nosso companheiro,
nós não percebemos que determinadas situações acabaram. Da mesma forma, vamos pensar que um alimento acaba, uma estação acaba, um romance acaba, as situações na vida também acabam. Então, por exemplo, vamos supor que você tem uma baita promoção, certo? Naquele dia, naquele momento, você fica exultante. No outro dia, você já tá normal. Por quê? Aquele momento foi aquele momento, certo? Então, nós também não podemos atribuir os momentos difíceis que nós tivemos para sempre carregar aquela vibração, tá bem? O que a gente pode fazer é o quê? É reconhecer que aqueles momentos, tanto bons quanto ruins, eles trouxeram para nós um aprendizado que faz com que nós possamos usar os fins para nos recriminarmos, nos sentirmos poucos amados ou cairmos de cabeça no vazio, ou trazermos a consciência de que todo ciclo natural de criação exige a materialização de uma ideia em forma e sua desmaterialização para criar um espaço limpo, novo, ou uma tela em branco. Ou seja, a partir daquela experiência que nós tivemos, seja ela boa ou ruim, nós vamos, a partir daquele momento, trazer uma outra expectativa, trazer para nós uma consciência do que pode ser diferente. Eu posso ficar apegado à dor, como eu posso pegar aquilo como aprendizado. E em vez de eu jogar a culpa nas outras pessoas, nas circunstâncias, nos eventos, eu posso pegar aquilo como aprendizado e fazer melhor, ok? Aí ela diz o seguinte: a vida emerge de uma vibração pessoal. Portanto, se as experiências estiverem sendo problemáticas com muita frequência, é possível que ultimamente tenhamos nos impregnado de emoções e pensamentos negativos e os obstáculos estejam aí como lembrete. Provavelmente precisamos elevar a vibração concentrando-nos nas coisas que amamos e no modo como preferimos nos sentir. Devemos nos perguntar: que pensamentos ou hábitos emocionais habituais promoveram esses resultados? O que estou mostrando a mim mesmo? Usando aquilo que criamos, é possível concluir conscientemente um ciclo de criação e abrir espaço para que surja outro. Nós podemos bloquear o fluxo vital e ficarmos presos, ou aprendermos uma próxima lição de vida. Criar demais significa apenas que teremos de nos livrar de algumas coisas, e isso desperdiça tempo e energia. Então, quando a gente fica nas elucubrações mentais, nós perdemos tempo e energia. Então, ok, o que eu posso aprender com isso? Por exemplo, quando eu saí do meu trabalho, da universidade, eu pensei assim, ok, o que eu quero, eu tive o processo claro de saída, ok, e que eu fiquei também, tipo, o que eu vou fazer agora, né? Mas a gente tem que parar, pegar o nosso caderninho, vamos pensar assim, e aí a gente anota aquilo que a gente quer, porque aí a gente não perde tanto tempo nessas elucubrações. Tá bem? A gente pode evoluir e crescer muito mais. Por quê? Ela diz o seguinte, ó: quando a vida provoca uma lembrança triste, saímos do fluxo em que nos encontramos e nos teletransportamos para um passado penoso. O subconsciente reage automaticamente com um hábito emocional prejudicial, que imita a maneira como lidamos com a experiência original.
recusamos-nos a sentir o que está aflorando e nos entregamos a comportamentos de lutar ou fugir, que nos impedem de confiar em nós mesmos e no outro ou de recebermos uma orientação importante. Este capítulo traz, o capítulo 3, ele trouxe o quanto que nós fugimos ou quanto nós lutamos diante de novas situações. Então, o que ela traz? Aconteceu determinada coisa, imediatamente o nosso subconsciente nos leva a situação semelhante do passado. Porém, contudo, entretanto, se nós estamos conscientes no momento presente e também cuidando da nossa vibração, nós pensamos assim, epa, esse caminho eu já conheço, eu não sigo mais este caminho. E a partir daquele momento, eu faço diferente. Você tem a memória, você fala, mas isso foi no passado. O que eu aprendi com isso? Qual é a vantagem de eu ficar presa a esse sentimento? Se não há nenhuma vantagem, que provavelmente não tem, você flui para o próximo passo e volta a subir na onda, ok? Até mais!